Nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos para a palavra de Deus. E hoje de manhã, eu preguei sobre uma palavra que está lá no livro de 1 Pedro. Vamos dar um pouquinho lá. 1 Pedro. Pedro 3, caiu aqui. Mas eu vou mudar a internet aqui. Eu vou mudar a internet para poder a gente. Olha, a gente vai estar ligando aí, pessoal, outra internet aqui, porque está dando uma caidinha aí. Então, preste a minha atenção. Eu tenho ensinado aqui muito sobre família, né? Como você faz para você conseguir a libertação de alguém, como você faz para você prosperar, Deus te abençoar, né? Em primeiro lugar, nós temos que confiar no Senhor. O Senhor disse assim, confia no Provérbios, né? No Provérbios 3, a gente não vai lá não, só uma explicação. No Provérbios 3, versículo 5, está escrito assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Porque às vezes a pessoa, a gente, né, o ser humano é assim, é meio desesperado. Ah, meu Deus, mas eu estou com compromisso, não sei como que eu vou fazer, eu estou tendo que pagar uma conta, eu não sei de onde eu vou tirar, eu não sei o que eu vou fazer. E tudo isso, pessoal, é orando, né, orar e pedir força a Deus para você ficar crendo. No livro de Mateus, deixa aqui rapidinho, eu vou mostrar um negócio a você aqui. Deixa eu só, pessoal, o pessoal que está aí no Face, deixa eu só mudar a internet daqui, porque a internet aqui de baixo está aberta. Glória a Deus. Agora sim, glória a Deus. Então, pessoal, vamos lá, onde é Mateus, né? Olha o que Mateus, no livro de Mateus, está dizendo. Glória a Deus, Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, lá no versículo 22. Vamos pegar o 21, para a gente entender melhor. Acharam aí? Olha o que está escrito aí, ó. E Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feita essa figueira, mas até se este monte disser: ergue-te, precipita-te no mar, e assim será feito. Vamos dar uma paradinha para você entender? Aí ele está falando, se você tiver fé e não duvidar, até esse problema, que o monte é um problema, esse problema que você está enfrentando, seja no seu casamento, seja a sua
família, você está lutando aí pela salvação do seu filho, da sua filha, a sua vida espiritual, os seus sonhos, seus projetos, sua vida sentimental. Você está entendendo? Tudo que você está passando. Se você tiver fé e não duvidar, e orar a Deus, esse problema vai ser removido da sua vida. No Salmo 121 está escrito assim: eu elevo meus olhos para os montes, que são os problemas. Às vezes é problema no casamento, prosperidade, salvação da família, e outras coisas. E às vezes é muitas coisas, são muitos montes, não é um só. E me pergunto: de onde me virá o socorro? Aí ele disse: meu socorro virá do Senhor, que criou o céu e a terra. Entendeu? Mas o que você tem que fazer? Se tiveres fé e não duvidar, não é isso? Não só farei o que foi feito a essa figueira, mas até este monte se disseste: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Agora quer ver? Esse versículo aqui, guarda isso no seu coração. E tudo é algumas coisas, pessoal. Tudo. E tudo que pedirdes na oração, crendo, qual é o próximo passo? Pediu, para você ficar crendo. Pediste na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. Sim, não, você pediu a Deus, agora você vai ficar crendo. E Deus, Ele sabe a hora e o momento certo de chegar na sua vida. Deus, Ele sabe quem é você, Ele conhece você, Ele sabe o que você precisa, Ele entende o seu sofrimento, Ele entende as suas fraquezas, Ele conhece as suas necessidades. Jesus, Ele sabe o que vai fazer você feliz e também sabe o que vai fazer você infeliz. Aquilo que Ele vê que vai fazer você infeliz, Ele tira. Ele nem deixa aquilo mais, Ele te arranca da sua vida, porque Ele sabe que se for lá na frente você vai sofrer. E aquilo que Ele faz, que Ele sabe que vai te fazer feliz, Ele faz. Pastor, vai estar demorando um pouquinho. A prova da nossa fé é a paciência. Ele disse: se você tiver fé, você tiver paciência, orar, não duvidar, sim ou não? E tem que ter cuidado, é para você não se corromper, porque os pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, não é só pastor, mas homens e mulheres de Deus, a gente fica cada vez mais assustado com o que a gente está vendo. O mundo está cada dia mais, desculpa falar, está cada dia mais podre. A verdade é essa, está cada dia mais imundo. Se você não vigiar, você acaba se corrompendo. É fofoca, é um odiando o outro, um maltratando o outro, o amor de muitos se esfriou. É um querendo ser melhor do que o outro, ninguém liga mais para o próximo. Assim, em termo, né? Tem que ter cuidado. Eu vi uma reportagem da família que pegou um senhor de idade. O cara parou o carro. Você já viu como é que se abandona cachorro? Na rua de carro? Já viu? Eles param com o carro ali, sei lá, um pouco de ração lá para o cachorro ali e mete perna. Eu vi isso, depois você tem a visão a reportagem. O cara parou com o carro, parente dele lá pegou o senhor assim no colo, pegou no colinho assim, como se fosse criança, botou sentadinho assim na beira do muro, entrou no carro e foi embora. O senhor não podia andar, o senhor ficou sentadinho lá na beira do muro. As câmeras filmaram, eles se deram mal. Tiveram que responder por maltratos de idosos, um montão de coisa lá, foram presos. Abandonaram
passeou numa rua deserta, como se abandona um cachorro? Pronto, parente. Você gosta de cachorro? Não gosto. Você gosta de gato? Gosto. Mas aí você vê, às vezes tem uma pessoa, pega um senhor desse, joga lá na rua e pega um cachorro, bota dentro de casa, bota para dormir com ele na cama. O cachorrinho, tudo bem, você gostar do cachorrinho, mas será que o ser humano perdeu o valor a esse ponto, gente? Viu? Gente, é de doer a alma um negócio desse. Você viu, não sei quem de vocês que viu aí uma reportagem que eu botei de um pastor, está lá da igreja da Graça, Fernando Santos, de vez em quando eu boto e posto ali, ele é lá da igreja do missionário Renzoar. Mas, pastor, você fica vendo pregação? Não, às vezes eu acho um post interessante e eu compartilhei, do aborto. Vocês viram? É um filme. É um filme. Eu falei assim, tinha que fazer uma palestra com não sei quantos milhões de jovens e botar no telão aquele filme. Eles fazendo o procedimento do aborto, o bebezinho lutando pela vida, tadinho. Criança batendo assim, se batendo, eles matando a criança na barriga. Aí a mulher ficou olhando assim, no filme, né? No filme. Eu até guardei lá, não sabia o filme, depois eu vou tirar. Isso é um filme que serve para conscientizar as pessoas. Uma vida, gente. Criança se batendo no ventre, que estava sendo filmada, ele dentro do ventre, igual naquela ultrassonografia. E quando eles injetaram o negócio lá para matar o bebê balançando. E eles puxaram aquilo ali como se fosse, viu? Um sugador. Aí apareceu sugando o neném assim de dentro da barriga e passando por um negócio assim, igual se moe carne moída. Aquele vídeo ali, vou te falar, meu Deus, que tristeza, ser humano que Deus fez. Tadinho, o coraçãozinho da criança batendo, parou de bater. Aí a mulher olhou lá para a barriga na coisa, né? Sugou a criança sumiu. Ela saiu dali, mas ela chorava desesperada com aquela cena que ela viu. Inacreditável. E hoje, existem pessoas que pensam em criar leis para aborto. Lei para matar. Inocente. Oi? De defesa, criança indefesa. Tadinha, criança sabe de nada, não sabe nem o que está acontecendo, não tem culpa de nenhum. Tem algumas religiões que é contra a pessoa ligar. Eu optava por dar força às pessoas para ligar, gente. Se pode fazer uma ligadura, por que não faz uma ligadura? É melhor ligar do que matar as crianças. Não é não? Porque também, às vezes, tem casal aí que não sossega, não se dá com remédio, não vai ter 10, 20 filhos, se você não tem condições de criar. Mas liga, pessoal, corre atrás, hoje em dia tem ligadura até de graça. Eu não cheguei a ligar porque o meu esposo faleceu e eu não tenho intenção mais de casar, mas se o meu esposo estava vivo, eu ia ligar, tá? Eu ia ligar, eu tentei ligar para a mulher da Yasmin, não consegui ligar na época porque não deu tempo. O meu parto já estava muito em cima, eu ia ligar no parto, né? Eu vou relatar, demorou tanto, ficou tão em cima do parto que não deu mais tempo. Mas eu ia fazer aquela ligadura que é pelo umbigo, não precisava de a mulher dele que não tem mesmo que já a minha nora fez, né? A minha nora ela fez essa, não precisou, ela teve a Maria, aí agora por um tempo que ela foi ligada, eu vou pelo umbigo, eu ia fazer essa. Eu não precisava mais você ter outro filho. Mas por que eu ia fazer isso? Porque eu sei as minhas condições.
correr o risco de ter 10, 20 filhos, eu não teria condições de criar, mas era melhor pegar e vamos fazer o seguinte, então, vamos facilitar a ligadura. Vai ser opcional, quem quiser ter um filho tem, facilita para o povo, porque também não adianta ser tão difícil e a pessoa não consegue ligar, marca hoje, quando chega a ligar já está com 5, 6 filhos esperando. Era melhor investir então em ligadura, pessoal. Ainda é melhor do que optar pelo aborto, porque você vai matar. Ainda não, mas eles estão estudando essa lei. Eles estão estudando essa lei, eles querem liberar o aborto. Ainda não liberaram, porque graças a Deus tem gente ainda que a gente ora, ainda tem gente lutando lá para isso não acontecer, tem gente que é contra. Então eles precisam do voto do pessoal, então tem aquelas partes que ainda não voltou a isso. Mas isso não era nem para existir um tipo de pensamento desse. Mas o mundo hoje está desse jeito, pessoal. Tudo bem, não é a lei, não. Aqui tem gente que faz isso. Não liga. Se eu engravidar, eu tiro. Vai lá e vai só matando. Gente, isso no dia do juízo, esses assassinatos, você é assassinado. Vai estar tudo lá no livro da vida, tá? Quantos você abortou? Não? Pastor, quando a senhora era nova, a senhora que sua esposa, a senhora já perdeu o filho? Graças a Deus, não. Não tem gente que aborta, né? Perde, não. A senhora já abortou o filho? Não. Acho que Deus está aí. Entendeu? Então a gente tem que vigiar muito, pessoal. Tem que vigiar muito, que isso aí é coisa que vai estar tudo nas costas da pessoa no dia do juízo. Então, o que eu quero dizer com isso? O mundo já é de maligno. Temos que ter cuidado para não se corromper, porque se você for não vigiar, você sai da palavra de Deus. O mundo está modernizando, enfeitando o pecado, e a gente não pode ir por esse lado, está amarrado com Jesus. Entendeu? Não vai por esse lado. Mas você é careta, você, irmão, fica no seu cantinho, vai orando a Deus vai te honrar. E daqui a pouco ele vem, porque Deus, Jesus vê lá na frente. Às vezes ele te vive como se fosse só aqui embaixo. Não, Jesus sabe que o tempo dele vir já está chegando. Sabe o que ele quer? Converter você e toda a tua família e quer levar os filhos dele para casa. Porque até ele está vendo, meu Deus, eu tenho que tirar meus filhos dali. O negócio lá embaixo está pegando. E infelizmente daqui para. Não é uma profecia, não estou amaldiçoando. Mas é a verdade da Bíblia. Daqui está pior, porque vem o Apocalipse. A escritura tem que se cumprir, né? Coisa séria. Então, a gente precisa se agarrar com Deus e crer. Ele está falando aqui, tudo que pediste na oração, crendo que recebereis, perdoeis. E cuidado com as maus compensações. Pessoa que vai na tua casa falar fofoca para o outro, pessoa que vem meter mal no pastor, então te chamar para você fazer um negocinho errado, mas não tem nada a ver, você vai ficar nessa aí, um calor desse, não vai tomar um milionário, entendeu? Eu estava até botando esse negócio aí na bebida aí, né? Matar as pessoas aí, já. Bebida baixada aí. Entendeu? Tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa chega para mim, não, você está novo, você está nova, está bonito, você tem que arrumar alguém. A pessoa fica incomodada com você. Se ela pudesse arrumar alguém para você, ela não vai. Você está entendendo? Gente, mas isso aí não é problema de cada um. Isso é uma opção de cada um. Se você quer ficar sozinho, você não quer, está entendendo? A pessoa fica incomodada. Por que não arrumou para ela ou para ele? Tem que ser para você, está entendendo? Não, é sério.
eu sei disso porque é igual eu, porque hoje de manhã eu preguei sobre isso aqui. E tem 6 anos que eu sou viúva. E eu escolhi cuidar aqui da minha família e servir o Senhor. Pastora, a senhora está mal? Não, estou bem, estou com Deus, graças a Deus. Mas às vezes eu sei disso, que às vezes tem pessoas que vêm falar comigo. Pastor, mas não é possível, pastor, a senhora está nova ainda. Não vai de homem, não, mulher. Ah, não, mas a senhora está tipo assim, indignada, sabe? A senhora tem que ter alguém. Cuidado com as mãos que Deus Aí vamos supor assim, que a pessoa te dá até a dica. O Getúlio lá, Getúlio também está sozinho, gostou de você, e você vai, daqui a pouco o Getúlio se manifesta lá, vai sobrar para quem? Para você, irmão. Entendeu? Vai lá bater na casa daquela pessoa que te deu o conselho, deixa eu dormir com o Getúlio, quer matar. Não, aqui não. Não quer saber de problema nada, o Getúlio vai querer me matar também. Ah, amiga, sinto muito, posso te ajudar não. Mas na hora de dar o mau conselho, a pessoa te deu. Você estava lá em paz, sossegado. Tinha sossego, tinha paz, agora acabou o seu sossego, quem vai te ajudar? Eu estou orando por uma pessoa que eu fui na casa dela, ela estava sossegada, gente. Ela estava sossegada, estava em paz, ela estava brigada assim, estava meio que separada do marido, mas ela estava sozinha. Mas a pessoa estava em paz, eu fui lá, eu sentei lá na sala dela, a gente conversou. Que paz estava a mulher, os filhos tudo quietinho dentro de casa. De repente, eu não sei se foi armar as conversações, ou quem deu conselho a ela, porque já que ela estava separada do marido, começaram a dar uns conselhos a ela, que ela estava nova ainda, que ela estava bonita, que não sei o que, não sei o que. Ela foi conhecer uma pessoa. Aí foi morar com a pessoa. Não quis ficar sozinho e tal. Porque a Bíblia fala também que você tem que cuidar com a sua carne. Quem anda na carne não herdará o reino do céu. A carne faz a pessoa também cair no buraco. Mas o que é isso? Tem gente que não aguenta ficar, não, se eu não tiver alguém, eu vou morrer, sei lá. Ela não aguentou ficar muito tempo separada do marido, foi. Irmão, como aquela mulher apanha? Assim que ela começou esse relacionamento, eu já falei com ela, irmã, esse relacionamento não é para você não, hein? Primeiro porque você é casado, teu marido não morreu ainda. Você já é outra pessoa, então você já está vivendo errado. E segundo, que eu nem vi esse homem, mas eu já sinto no meu espírito que esse homem não é para você. Ele tinha dado só um tapa na vida, é até perigoso você morar com esse homem. Porque se ele já levantou a mão para você, pouquinho tempo que você está com ele, ele pode fazer coisa pior. Mas nem todos obedecem o evangelho. Ela escutou a pastora? Não. Ela apanha pra caramba. Ela já veio aqui com o dente quebrado, com o olho roxo. Não é assim. Não estou falando tudo de uma vez, não. Cada vez ela vinha com uma situação dessa. Uma vez ela chegou aqui com o olho todo roxo, me bateu de novo. Falei, irmã, sai fora desse relacionamento, que enquanto você continuar com isso, você vai sofrer. Eu estou vendo aí, tal, continuou. Depois ela veio aqui com o dente quebrado. Aqui, pastor, o que ele fez? Aquele dente que era embaixo que ficou com dela. Depois ela veio com o pé machucado. Ela veio com o braço quebrado. Olha só, cada vez que ela vinha aqui, uma vez ela veio com o pé todo inchado. Aí melhorou o pé, depois parece que ele deu uma paulada lá com um pedaço de pau no braço, quebrou, fraturou o braço dela. Aí ela foi para o hospital, aquela coisa toda, engessou o braço, melhorou o braço, aí depois ele bateu nela de novo. Aí sabe o que ela estava falando para mim? Ela estava falando, pastora, eu gosto muito de dia desse que ele estava falando no telefone. Ele pega a faca, a tesoura, a gilete, essas coisas, e ele fica rasgando a própria barriga dele. Ele rasga assim e fala, vou me matar. E depois eu vou matar você, vai morrer nós dois.
E uma vez eu falei para ela, irmã, você tem coragem de dormir com uma pessoa dessa? Você teria coragem? A pessoa se rasga ele mesmo para rasgar o outro, eu faço. E eu falei para ela, falei, irmão, você vigia, porque você não sabe quem é esse cara, na hora ele dá uma doida da cabeça dele lá, ele pode fazer um troço sério com você. Ela não tem sossego, ele rasgou a roupa dela, rasgou o documento dela. Teve uma vez aí que ela ficou um tempo sem receber o Bolsa Família, porque ele sumiu com os documentos dela. Quando ele dá a doida dele lá, ele bota ela para dormir lá de fora. Outro dia ela falou, pastor, eu dormi a noite toda sentada na varanda. Ele me agrediu e botou para dormir lá fora. E nem é o marido dela, pai dos filhos, que viveu a vida toda, o homem que ela conheceu por tempo. Você está entendendo? Gente, coisa séria. Aí, se alguém deu um conselho a ela, não, fica com Jesus, tu vai ficar aí sozinho. Cadê os que davam mau conselho a ela? Some todo mundo. Vai lá apanhar no lugar dela agora? Vai lá apanhar no lugar dela? É isso que a pessoa tem que ver. Cuidado. Jesus disse o quê? Bem-aventurados que não andam no conselho do ímpio. Ela tinha paz, aquela mulher, gente. Ela tinha paz, só que o marido dela tomava lá uns midnight. E a pessoa que não é todos não, mas se a pessoa ficar muitos anos tomando uns midnight lá, a pessoa acaba. Se é que você entende. Aí ela não aguentou ficar sozinha, não aguentou orar. Eu falei, não, mas você começa a orar. Uma hora Jesus vai mudar essa situação, mas ela. Sim, não. O marido dela não batia. O marido dela nunca levantou a mão para ela. Nunca levantou a mão para ela. Ele tinha esse defeito de beber a meninagem dele, deixava ela meio lá de lado. Mas bater, todas essas coisas ele não fazia. Levava comida para dentro de casa, mas por isso que eu disse, a carne dela falou mais alto. Ela queria um homem que correspondesse, mas olha só o que aconteceu com ela. Ele não sabe de como ela. Entendeu? É a vida dela, no fundo do poço. O filho foi embora, não quis mais ficar com ela, porque o cara bateu no filho dela. Entendeu? Complicado, gente. E esse exemplo que eu estou falando aqui, pastor, você fica feliz com isso? Claro que não, gente. Deus sabe quanto que eu oro por essa irmã. Deus sabe, Senhor, tenha misericórdia, ajuda, abre os olhos e tal. Mas você está entendendo o que é as maus conversações? Vai ver que quando ela estava sozinha, você vai ficar aí, seu marido não quer nada contigo, você é nova, bonita, que faz isso, que faz aquilo. Agora ela está sofrendo sozinha, desavisada. Foi embora. Está entendendo por que eu não vou na cabeça dos outros? Não vou nada, eu estou sozinha, estou com Jesus, não estou sossegada, tenho paz, estou com minhas filhas ali. Aí a pessoa fica incomodada com você, tem que arrumar alguém. Eu boto o cara dentro de casa querendo abusar de uma filha minha e. Entendeu? Hoje em dia está complicado, hein? Quem tem os seus maridos e as suas esposas tem que dar valor, pessoal. Porque não está fácil de você arrumar uma pessoa séria, não. É um compromisso sério. Nem homem, nem mulher. Você já viu que tem muitas mulheres hoje em dia que não quer saber também de casamento, filho, não quer não. Não, é ruim, ficar no plano do mundo que não quer. Tem mulheres que não querem, elas preferem viver a vida delas sozinhas. Não, sozinha eu vou para onde eu quero, entendeu? Tomo meu sorvete lá. Coisa séria. Então, entendeu aqui, pessoal? O que ele diz aqui, ó? Porque tudo que pedis orando é para fazer o quê?
crede, né? E receberei e terei. E Jesus, ele quer que a gente tenha paz. Jesus chamou a gente para a paz, ele não chamou a gente para o sofrimento, para a angústia, nada disso. Ele chamou a gente para a paz. Mas para isso a gente precisa ouvir o conselho dele. Outro conselho, que é rapidinho, tá, gente? É só esse conselho aqui, a gente vai embora. Eu cheguei aqui um pouquinho tarde, mas não vai estender o pouco tarde, não. Esse conselho aqui, eu botei lá no WhatsApp hoje, vocês viram? Porque eu também preguei sobre isso de manhã. Prestem atenção. Acharam aí? Lucas. Deixa eu ver se é. Não, pessoal. Aqui também tem, mas é Marcos. Marcos, capítulo 4. E tudo que você precisa, Deus quer realizar, pessoal. E Ele pode. Porque não há nada impossível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Só que a gente precisa ouvir o conselho de Deus. Né? A fé vem por onde, pessoal? A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, nasce aquela fé. E essa fé é que vai fazer com que Deus opere na sua vida. Gente, presta atenção. Escuta isso aqui. Mas não sai daqui, esqueceu, não. Bota isso aqui em prática. Porque às vezes no dia a dia a gente esquece e faz diferente. Hoje de manhã eu estava explicando o seguinte, sobre a receita de bolo. Ou qualquer receita. Tem receitas que você tem que saber muito bem o ponto exato dela, sabia? E se você esquecer o ingredientezinho, ou botar o ingredientezinho errado, você estraga a receita. Sim ou não? Quer ver? Faz uma macarronada. Mas uma macarronada caprichada. Bota lá milho, bota ervilha, bota azeitona. Macarronada boa, né? Capricho. Você vai fazer aquele molho especial. Pastor, eu não bebo água na boca. Mas aí na hora de você colocar o sal, você erra e coloca o açúcar. O resto dos ingredientes está tudo certinho, você só errou o açúcar. Você não vai conseguir comer essa macarronada. Por causa de um ingrediente estragou todo o resto. É igual o apóstolo Paulo falou, né? Um pouco de fermento levando toda a massa. Então a gente tem que prestar atenção em tudo que Jesus está ensinando a gente. Porque às vezes tem coisa que o pastor e a pastora pregam que a gente não presta atenção, mas é exatamente aquilo ali que Deus está querendo para operar o milagre na sua vida. Também tem um exemplo do macarrão. Uma vez a Natasha me pediu uma ajuda para fazer macarrão de lasanha. Eu não sei se incomoda, tudo sabe o que você fez. Você não está sabendo o ponto, né? E eu estava explicando aqui de manhã que o macarrão você tem que saber ter o tempo dele certo. Calcular mais ou menos. Por quê? Porque ou senão ele fica duro demais, que não é legal, marquinha de pegar de macarrão duro, ou ele fica molenga demais, como que vira tudo pasta. Entendeu? Então você vai ter que saber o ponto certo dele. Sim ou não? Assim também é as coisas que Deus está ensinando. A gente tem que saber o ponto certo que Deus está falando. Não vai para cá ou para lá. Entendeu? Fica naquilo que Ele está te ensinando.
pouquinho para a direita, sai um pouquinho para a esquerda e se atrapalha. Então ele está falando isso aqui, preste atenção, essa palavra que eu preguei hoje lá, tá? Vou pegar. Marcos 4. Cadê Jesus? É 6, pessoal. Marcos 6. Acharam aí? Olha só, Deus abençoe aí, tá? Pai, Senhor, minha mãe. Mãe, Deus abençoe. Boa noite. Também a Aline. Deus abençoe a Aline. Paz. Presta atenção. Ele está falando assim, ó. Jesus retira-se para Nazaré, não é isso? E partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo isso se admiraram. Ele chegou ali, no meio do povo dele. Ele ensinou em tudo quanto é lugar. Mas aqui ele estava no meio do povo. Vamos dar uma paradinha para entender isso, entendeu? De repente você é uma pessoa que você é usado por Deus para evangelizar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Entendeu? Você dá uma palavra, mas, puxa, glória a Deus. Você é uma pessoa usada por Deus, sim ou não? É. Deus te usa, sim ou não? Usa. Você é uma pessoa de Deus. Só que, aí você acha que porque o Zezinho te ouviu lá fora, o Getúlio te ouviu lá fora, o seu parente dentro de casa vai te ouvir. Aí está o erro. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus, mas dentro da sua casa é oração e jejum. Porque Jesus, o Filho de Deus, santo, não tinha pecado nenhum. Ele pregou em tudo quanto é lugar, fez milagre, paralítico andou, cego enxergou, surdo ouviu, morto ressuscitou, mas no meio da família dele não acreditava nele. Ali, ninguém via Jesus como mestre, Senhor, nada. E hoje eu estava pregando lá no WhatsApp, se Jesus Cristo, ele não conseguiu ensinar a família dele, nós também não vamos conseguir ensinar a nossa família. É perda de tempo. Aí ele disse, porque senão a gente vai ser melhor do que Jesus. Olha, já pensou de chegar lá e dizer, Jesus, eu consegui um negócio que nem o Senhor conseguiu quando foi na terra. Salvei a família pregando, ensinando para ele. Não tem como, gente. O discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se ele aconteceu isso, a gente então está de desenho. Aí ele está dizendo assim, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde vem essas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? Como se faz tais maravilhas com suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco quem? As suas irmãs. Escandalizaram nem os irmãos, levavam Jesus a sério, nem o parente dele. A quem estava lá no meio deles? Vamos ver se vocês estão pegando. Quem estava lá no meio desse pessoal? Jesus, mas quem estava lá? A família de Jesus, sim, não? Porque ele não está falando, estão aqui seus irmãos, né? Se está falando com os irmãos, com os parentes dele estavam lá, então estava, gente. Sim ou não? Não estão aqui conosco, suas irmãs, então os parentes de Jesus estavam aqui no meio. Da
os parentes de Jesus não levavam a sério o que ele falava. Mas isso é ainda mais profundo ainda. Você peca quando você fica fazendo isso. Quando você fica corrigindo, repreendendo, toda hora chamando atenção dos seus parentes dentro de casa. Você saiu do que Jesus falou. A nossa luta não é carne e não é para a gente tentar consertar o outro. Jesus já falou isso várias vezes. Não adianta você tentar fazer isso. Porque você toma o lugar do Espírito Santo de Deus. E por que você peca? Primeiro, porque você saiu da palavra. Para pensar. Observa isso daqui de hoje em diante, você observa isso. Quanto mais nós tentamos fazer isso, mais a pessoa pior. Ela não muda. Ela não muda. Porque eu não sei por quê. Só Jesus sabe que tem coisas na Bíblia que é um mistério. Hoje todos nós já conhecemos a Bíblia, os mistérios todos da Bíblia. Meu Deus, quem dera. Mas por experiência própria, a pessoa pior. Você, de vez de ajudar, você está atrapalhando a libertação daquela pessoa. Você está atrapalhando. Deus não age. Deus não muda a pessoa. A pessoa fica indo, e você fica lá, de joelho. Eu acho que Deus deve olhar lá de cima, deve ficar quieto olhando. Tá bom, então vai lá. Mostra o que você sabe fazer. Acho que você sabe fazer melhor do que eu, melhor do que o Espírito Santo. Aí você vai, Deus, a pessoa não. A pessoa não muda, você sente que você vai se afastando da comunhão com Deus, você não é mais a mesma coisa. Porque você saiu da palavra de Deus, sabe o quê? Jesus falou o seguinte: quem não ajuda a juntar, está fazendo o quê? Você está atrapalhando a conversão daquela pessoa. Então você, adiante de Deus, isso é um pecado. Você não está colaborando com o Espírito Santo salvar aquela pessoa, muito pelo contrário. Daqui a pouco a pessoa está com nojo de você dentro de casa. Porque você está incomodando. É isso que acontece. Ah, chato, toda hora, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Entendeu? O diabo vai trabalhando naquela pessoa, a pessoa vai acabar pecando contra você também, daqui a pouco está com nojo, você entra no pecado. Porque a pessoa não está sendo sábia, está fazendo errado. Deus não mandou fazer isso. O que Jesus mandou fazer? Que a nossa luta não é carne e sangue. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro você tem que se fortalecer na palavra. Família, parente, é oração, jejum. Oração, jejum. Tem que parar com isso, pessoal. A irmã Carmen pregou isso aqui naquele dia. Você fica tentando explicar, fica tentando ensinar, fica corrigindo, fica repreendendo, isso não está adiantando. A pessoa não se converte e você sai da presença de Deus. Pastora, mas eu não aguento ver um negócio de errado e não falar. Mas pois é, esse que o diabo está atrapalhando sua vida é nisso. Você tem que pedir força a Deus, que nem tudo que você vê é para você falar. É para você orar. A nossa luta é no mundo espiritual. Eu vejo muita coisa, mas eu não falo. Tem coisa que eu não falo. Eu fico quieto e vou orar. Eu sei que não está certo, mas não é para não falar. Se eu ficar falando, daqui a pouco meu parente está enojado de mim dentro de casa. A toda hora está errado. Vocês estão entendendo isso, não, pessoal? Gente, isso aqui é uma coisa séria. Para de ficar repreendendo, andando atrás das pessoas. Você não está demonstrando o amor de Jesus. Você está demonstrando outra coisa. Daqui a pouco você vai ouvir umas coisas negativas e você fica triste. Mas Deus avisou. Na hora a pessoa perde a paciência lá com você, eu vou falar, toma conta da sua vida aí. Toda hora enchendo minha paciência. Quer saber de porcaria, de Bíblia, de nada, não, entendeu?
Mas porque Deus está avisando, gente, não é a força nem a violência. Jesus usa autoridade para a gente, fala a verdade. Tem que mudar. Aí, vai você de novo. Jesus não é assim, gente. Ele corrige você pela palavra, você tem um livre-arbítrio. Ele vai te mostrando que o caminho dele é melhor. Então, se você não ir por esse caminho é errado. Jesus, ele disse que a gente tem que viver como? Dentro da nossa casa. Salmodiando, um cântico de louvores, gratidão no nosso coração, não é isso? Não é murmurando, reclamando, chamando a atenção do ar, reclamando do outro. Gente, não é de Deus isso. Vamos parar. Eu atrapalhar a conversão de alguém, isso é um pecado. E se eu estou atrapalhando, o Espírito Santo sai, eu não vou poder converter a pessoa vai continuar no erro e eu também vou cair no pecado. Pronto, agora está todo mundo na mão do bichinho. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Jesus não conseguiu isso. Como é que eu vou conseguir mudar o meu parente? Se ele não conseguiu. É para orar. É isso que você tem que fazer. Pastora, eu já orei, já jejuei, mas não mudou, continua a mesma coisa. Mas, irmão, Jesus está mandando, ele falou assim, amai a vossos, fazer o bem. Jesus, ele disse assim, antes de você tirar a trava do olho do seu irmão, é para você fazer o quê? Olha para a própria trava do seu olho. Aí você vai tirar a sua primeira, aí você vai estar enxergando bem. Por que Jesus falou isso? Que a luz, a candeia do corpo é os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem mal, todo o corpo será tenebroso. Experimenta parar de ficar focando no erro dos outros. Começa a olhar para você. Como você está, o que você pode fazer para melhorar com Deus. Pastor, e aqueles errinhos que eu enxerguei lá no meu irmão? Ora. Porque o demônio, ele tem essa mania de só te mostrar perfeito. A pessoa não presta nada, tem uma qualidade, só defeito. Tem que parar com isso. Isso não está no outro, está na gente. Se eu enxergo mal, eu supor assim, se eu não enxergar, estou enxergando tudo escuro. Aí tem uma pessoa ali, a pessoa está com uma roupa branca, sei lá, está com um vestido branco, mas como eu enxergo tudo escuro, eu só vou enxergar o vulto. Mas o negócio está onde? Está na pessoa ou está na minha visão? Sim ou não? Tem coisa que o defeito está nos outros. E tem coisas que não é defeito, tem coisas que está na nossa visão. Tem coisas que o demônio, ele age na visão espiritual, que tudo que você vê defeito. Ninguém presta. Se eu deixar, eu chego a um ponto que todo mundo está errado, só eu que estou certo. E isso não pode ser assim, pessoal. Hoje de manhã, eu preguei sobre isso. Uma vez o meu pastor falou assim, às vezes você se incomoda com o outro, né? Vamos ser um casal. Não precisa ser casal, não. Qualquer pessoa que mora dentro de casa. Você está incomodado com o erro dos outros dentro de casa. Aí uma barbaridade que a pessoa não faz, que a pessoa não gosta, está sempre repreendendo. Mas você, vamos supor assim, gente, o pastor uma vez perguntou isso lá. Se você tivesse que viver um mês lidando com uma pessoa igualzinha a você, como você ia reagir? Vamos supor assim, eu gosto de ficar repreendendo todo mundo. Eu ia viver com uma pessoa que ficasse me repreendendo o tempo todo, igualzinha a mim. Qualquer coisa eu fico chateado, fico de bico. Uma semana sem falar com ninguém dentro de casa, estou falando um exemplo. Aí eu tenho que lidar com uma pessoa igual eu. Qualquer coisinha que eu fiz com ela vai ficar uma semana de bico sem falar comigo.
Você ia aguentar viver com uma pessoa igualzinha a você? E quando você olha isso, você vai enxergar o quê? Que você também tem defeitos. E as outras pessoas estão convivendo com o seu defeito, mesmo incomodando elas. Não incomoda, ela vai orar, sim ou não? Por que só você que não sossega com o defeito dos outros? Você não vai orar também? Você quer consertar o outro de qualquer jeito, você tomou o lugar de Deus. Se Deus te ama com as suas falhas, se Deus te ama com os seus erros, está tendo paciência de você mudar, por que você não ora para o outro mudar? Por que você não tem paciência para o outro mudar? Esse irmão tem que consertar a força, você tem que consertar, então isso está errado. Sim ou não? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu olho o erro do seu erro, mas eu tenho erros. Eu não sou perfeito. Eu acho que, outro dia eu estava pensando nisso, mas Jesus, eu acho que não deve ser muito fácil viver com uma pessoa igual eu, não. Não é. Ah, sim, você é maravilhoso. Não é nada, não existe ninguém perfeito, gente. Tem dia que a gente acorda meio azedo, a gente não quer conversa com ninguém, entendeu? Isso é esquisito. Todos nós é assim. Entendeu? Então a gente tem que aprender a relevar os erros dos outros, orar, gente. Para de ficar lá com o anzol tentando puxar os cílios do olho do seu irmão à força. Não é isso que Deus mandou fazer. Ele diz que a nossa luta não é carne, não é isso aí. Agora, se você for obediente a Deus, orar, meu Deus, olha, me ensine a amar as pessoas ainda no pecado, que é como Deus ama a gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, que eu estava meditando lá em casa. Se vocês entenderem, eu acho que vai mudar a vida de vocês, mas se você não entender, infelizmente, a gente não vai poder fazer, que depende do coração de cada um. Jesus está preparando a gente para ir para o céu. Para chegar a medida de varão perfeito, a estatura de Cristo. Nós já chegamos. Nós já se tornamos uma pessoa perfeita, alcançando assim, a perfeição. Nós chegamos a um ponto assim que não temos pecado nenhum, falhas, erro nenhum. Nós chegamos a esse ponto. Por que Jesus te ama hoje? Você assim. Você acha que você falha durante o dia com Deus? Pensa um negocinho que não deve? Faz um negocinho que não deve? Por que você acha que Jesus te ama? Acho que Ele vai te corrigir na esperança de mudar. Usa pessoas para orar com você, sabe? Maior paciência. Se ama. Deus nos ama dessa forma. Mas eu não amo meu próximo com defeito, os erros deles. Gente, eu não estou querendo ser mais do que Jesus. Jesus pode me amar com meus erros, mas eu não quero amar meus irmãos com os erros deles. Eu tenho que estar do jeito, não, está errado, isso também está errado. Então não é assim, pessoal. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho dele unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo ainda no pecado. E se não existe ninguém na face da terra perfeito, você já ouviu falar que existe uma pessoa igual Jesus perfeito? Todos nós somos falhos e pecadores. Então, se eu ficar esperando perfeição no meu irmão, eu não vou amar ninguém. A verdade é essa. Eu não vou amar ninguém. Vou amar só Jesus, porque Ele é santo. Mas mesmo assim eu não estou amando Ele. Porque quando Jesus... o que Jesus falou para Pedro? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. Então apacenta meus cordeiros. Se você me ama, você vai amar o que eu amo. Vai amar as minhas ovelhas, vai amar os seus irmãos. Você entendeu? Então, se eu esperar ter uma pessoa perfeita para me amar, não existe.
Só Jesus. Então nós temos que aprender na igreja, na família, dentro de casa, a lidar, a amar as pessoas com as suas falhas e os seus defeitos. A verdade é essa. Você está entendendo? É diferente. Senhor, me ajude a amar a pessoa que está no erro, que está no pecado. Pessoa que se é santa. Jesus disse que aqueles que já são santos não precisam de médico. Você tem que amar a pessoa que está no erro, para tentar tirá-la daquele erro, orar por ela. Jesus abriu os olhos, converteu. Está caído lá, porque o diabo derrubou ela. Vamos orar para essa pessoa se levantar e tal. Tem que pedir a Deus a santificação dos olhos, parar de ficar enxergando defeito nos outros, porque querendo corrigir todo mundo. Isso não é de Deus, gente. Primeiro, a pessoa está tomando frente de Deus, que é Ele que corrige, é Ele que converte. Nosso papel é orar e crer. E aplicar um jejumzinho para a sua carne não mandar em você, e há tipos de demônio que só sai com oração e jejum. Então a pessoa que quer converter um parente, discutir, batendo boca, ensinando, com toda hora repreendendo. Gente, não tem, escuta o que eu estou te falando, não tem ninguém que entra dentro de uma casa assim. Toda hora você está corrigindo a pessoa, mas Deus não mandou você fazer isso. Você está acabando, destruindo a fé da pessoa. Deus está olhando de lá e está triste. Não foi isso que Ele mandou fazer. Sim ou não? Então, a gente precisa aprender com Jesus. Olha o que Jesus falou aqui, ó. E não podia fazer, não. Aí ele disse, ó, e suas irmãs, escandalizaram, parentes dele estavam ali. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, não é isso? Senão na sua terra e entre os seus parentes. Sim ou não, pessoal? Entre quem? Seus parentes. E na sua casa. Se Jesus não conseguiu pregar para os parentes dele, consertar os parentes dele, falando, repreendendo, ensinando, que dirá, gente? Pastor, então como é que eu faço para ganhar o bendito do parente? Primeiro que você tem que entender que nossa luta não é carne e sangue. Você tem que orar. Como que Pedro libertou? Como que a igreja libertou Pedro? Orando e crendo. E é assim, ó, vamos lá agora sim, a gente vai lá no 1 Pedro para a gente terminar aqui. 1 Pedro 3. Porque senão você vai ficar toda a vida nessa luta querendo libertar seu parente. Daqui a pouco Jesus volta e está o parente lá, porque você não conseguiu libertar ele ainda. Se você fizer desse jeito, você vai conseguir. Por isso que Jesus falou o quê? Seja tardio para falar, rápido para ouvir. O que o Davi pediu? Senhor, põe guarda na porta da minha boca. Toda vez que você for querer ficar repreendendo o erro dos outros, de vez orar, lembra-se, eu também tenho erro. Eu também tenho erro. Eu não gostaria que ficasse uma pessoa todo dia, toda hora me repreendendo. Eu não gostaria. Por mais que eu sei que eu tenha erro, eu corrijo lá com Deus, eu ouço a palavra para me corrigir, mas viver com uma pessoa dentro de casa toda hora me repreendendo, pelo amor de Deus, é tão horrível isso. Não é de Deus, eu de vez me converter, eu vou acabar ficando chateada com a pessoa, aí pronto. Aí, quer dizer, a pessoa de vez me converter está fazendo eu pecar. É isso que está acontecendo. Porque eu estou fazendo diferente do que Deus falou. Aí, olha o que está escrito aí, ó. Ele diz assim, ó. Semelhante vós, mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se alguns não obedecem à palavra, presta atenção, não obedece, né, a palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Isso não é só mulher não, tá? É qualquer pessoa. É sem, é oração. Vai orar para
fazendo errado. Eu oro por mínimas coisas. Sabia? Fulano, vou botar um exemplo assim. Vai tomar banho, vai lavar esse banho, tá sujo. Um exemplo. Fulano, valeu, você está mandando lavar esse pé. Essa pessoa não me ouve, mas aí eu já paro com a oração. E Jesus falou o quê? Se falar 2, 3 vezes, já não é mais a pessoa que não é um espírito. Aí você vai ficar todo dia enchendo a paciência. Fulano vai lavar o pé. Fulano vai tomar banho. Fulano vai lavar o pé. Daqui a pouco você está irritado com a pessoa não está te ouvindo. A pessoa também já vai estar perdendo a paciência com você e porcaria toda hora, vai lavar pé, vai lavar. Você está entendendo? Porque já é um espírito, aí já começa aquela contenda dentro de casa. Por isso que eu, quando eu falo uma vez, a pessoa não está obedecendo, eu oro. Senhor, o Senhor falou que não é para não ficar. Então eu estou vindo até o Senhor, o seu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, convence essa pessoa, ajuda a obedecer, ouvir o conselho do Senhor e tal. Gente, eu estou falando uma coisa que é no altar de Deus, que aqui não pode ter mentira. Funciona. Quando eu fico e oro, funciona. Daqui a pouco, do nada, terminei de orar, também estou, cadê o fulano? Está no banheiro tomando banho. Não precisou me estressar ou pecar, fazer a pessoa pecar. Entendeu? A pessoa fica ali, isso que dá problema. O ano, eu já falei para você, você tem que parar com ele. Se está querendo mudar a pessoa, não existe isso. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Pode ser as coisas mínimas. Para de tudo você ficar falando, tudo repreende. Para, vai orar. Se você orar, Deus vai fazer. Que é a fim de que seja ganho sem palavras. Não é só o marido, não, é qualquer parente. Sem palavras. Pastor, então não devo falar com aquela pessoa dentro de casa, eu vou te ensinar. Ri com a pessoa, briga com a pessoa e vai orar. Mas ela está em pecado, continua tratando ela bem. Deus amou a gente ainda no pecado. Não é você ficar tratando a pessoa mal com raiva da pessoa, porque a pessoa está no pecado. Você não vai conseguir libertar a pessoa bem. Jesus não amou a gente ainda no pecado? Ame a pessoa ainda no pecado. Trata a pessoa bem, porque senão ela não vai ver Jesus em você. Vai ter uma hora que ela vai despertar. Poxa, eu sou um bicho. Vou botar assim, eu sou um monstro. Trato minha mulher mal, como um cavalo. E ela continua me tratando tão bem, tão carinhosa. Meu Deus, eu tenho que mudar. Eu não mereço essa mulher. Entendeu? Ele vai começando a despertar. Assim é o filho, o pai, a mãe, qualquer um. Agora, se você fica enchendo a paciência da pessoa, a pessoa pegou, você amarra a cara, a pessoa não vai se converter. Fica com raiva da pessoa, porque a pessoa pegou. Mas não é assim. Vai orar, Senhor, abre os olhos dele, deve dar sabedoria para tirar ela daquele erro, ou ele. Não? Você já aconteceu isso com você? Você ter errado muito com uma pessoa, muito. Você ofendeu a pessoa, você machucou a pessoa, você sabe que você fez isso. Você sente que você magoou a pessoa, que você pisou feio mesmo na jaca, naquela pessoa. E você está esperando o quê? Essa pessoa deve estar triste comigo. Quer nem saber de ideia. E do nada, a pessoa chega perto de você e te dá um abraço. Já aconteceu isso com você? Gente, isso desmonta qualquer um. Depois a pessoa sai dali, você, poxa, pensei que ele ia ficar com raiva, com ódio, ou ela. Ainda bem que dá um abraço. Ame quem te odeia. Faz bem quem te faz mal. A pessoa
é ignorante, grosso com você, mas você vai ser amoroso, amorosa. Faça o bem. Dentro da sua casa, seja amável. O seu primeiro rebanho é a sua família. Para de purificar. Horrível, olha eu, para com isso, isso não é de Deus, não é de força dele. Está vendo seu irmão, sua irmã, sua tia, seu pai, sua mãe errando, sua avó, seu filho, sua filha, seu marido. Está pecando mesmo, feio. Segura, pelo amor de Deus. Vai para um cantinho e vai orar. Senhor, deixa eu falar, que eu sei que não adianta, você é um espírito. Abre o olho, pai, desperta, tal. E eu não vou falar porque eu sei que o Senhor falou que eu não vou falar, mas o Senhor falou assim, que o Senhor Espírito Santo convence o homem. Eu estou pedindo, Senhor. Eu estou obedecendo o Senhor, que eu não fui lá falar. Então eu preciso que o Senhor muda a mente, coração, alma, espírito. E às vezes você acabou de orar, você quer chegar lá na sala, já está vendo, não tenha paciência, você não tem paciência. Vai orando, uma hora vai mudar. Já falei com verdade de parar de deixar esse tênis para meia que jogaram na sala. Mas, Senhor, toda hora tem que estar lá, todo dia chegando. Aí você orou a Deus, convence ele para parar de deixar esse tênis de chinelo na sala, sei lá. Aí você acabou de orar, chega lá onde está o tênis? Lá na sala, no mesmo lugar. Isso aí, porcaria, orei, mas eu não tenho paciência. Você não deu nem tempo para o Espírito Santo para convencer ele, já estava tirando o tênis na hora que você orou. Não deu tempo para o Espírito Santo chegar lá, calma. Aí você, todo dia você vai orando, todo dia você vai orando. Vai chegar uma hora que você vai chegar lá na sala assim, ó, quer ver? Chegou no trabalho, com certeza o tênis está lá. Você vai olhar, não está não. Será que ele não chegou no trabalho? Não? Aí você vai ficar sem graça de perguntar. Você vai, procura, daqui a pouco você vai ver lá no cantinho, lá de fora na varanda. Você vai entender o quê? Deus ouve minha oração. Agora fica você discutindo por causa daquele tênis. Daqui a pouco você vai até assassinado por causa do tênis dentro de casa. Porque aquilo é um espírito. Você vai dizer que está errado, ele vai dizer que está certo, ele tem direito de jogar tênis onde ele quiser, com a casa dele também, ou dela também. E aí? Casa não é só sua, por que eu não posso tirar meu tênis aqui? Aí pronto. É contenda entre famílias sem necessidade. Se cada um escutasse o Espírito Santo fosse orar, vai orar. Porque uma família tem hábitos, costumes, que às vezes eu gosto, outro não gosta. O que eu tenho que fazer com isso? Orar. Uma das duas eu vou fazer. Se isso for um hábito, não for um pecado do outro, ou Jesus vai tirar aquele hábito da pessoa, vai fazer você não ligar mais para aquele sapato ali, entendeu? Semana passada, que eu nem ligava para aquele sapato. Uma das duas eu vou fazer. Vai dar uma sapateira de presente para vocês, alguma coisa Deus vai fazer para eu. Porque Deus é o príncipe de quê? Da paz, pessoal. Tem gente que faz uma guerra com um copo d'água. Qualquer coisinha, pessoal, isso é um costume, sabia? Gente, escuta o que eu estou te falando. Isso vira um costume. Aí daqui a pouco você não está sentindo, mas você está insuportável, ninguém está aguentando. Isso vira um costume, ficar reclamando, repreendendo. Fulano, ô fulano, aí você o dia todo assim. Experimenta botar um orgulho, sossega a sua alma. Ora a Deus, Senhor, muda a alternativa, aquele costume, que bota a televisão altíssima na hora de eu dormir, Senhor, eu não estou aguentando, mas eu não vou reclamar, porque senão vai dar problema. Mas o Senhor falou que se eu orar ao Senhor, o Senhor vai mudar isso. Todo dia, Senhor, daqui a pouco. Vai ver a televisão hoje? Não. Eu não quero nem saber da televisão. Gente, é isso, eu já venci muitas batalhas sérias na minha vida. No meu casamento, com o filho, tudo desse jeito, orando, jejuando. Vendo as coisas, segurando e não falar com Deus. Não é fácil, porque quando você vê o erro, a primeira coisa que a sua carne quer é que você vá lá. Você quer corrigir, você quer falar, você quer bater boca, e o diabo provoca, né? Aí que ele usa a pessoa para fazer mesmo.
bota a televisão alta e a pessoa está lá, bota muito de bom. Porque já sabe que você vai se irritar, vai fazer daqui a pouco você está chateada, repreendendo todo mundo dentro de casa, mas ele conseguiu tirar você da presença de Deus. Faz isso que eu estou te falando, cara. Pelo amor de Deus, olha, eu vou te falar um negócio. Eu não sou rica da graça de Deus. Eu não sou rica de dinheiro. Eu não tenho uma mansão por aí. Eu sou uma pessoa simples, não sou uma celebridade. Como é que é? Celebridade ou celebridade? Que fala? Celebridade, né? Eu não sou uma celebridade, nada disso. Mas de pessoas que foram libertas de coisas sérias na minha família, isso aí eu tenho negado, pessoal. De salvação de pessoas por exemplo, meu marido era um. Se você visse ele, você jamais achava que ele ia mudar. E mudou. Mas por quê? Fazendo desse jeito que eu estou te falando. Tu viu o negócio errado? É difícil para a sua carne, mas segura e vai lá. É a fim de que seja ganho sem. Então vamos orar então, em nome de Jesus. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal do Face, tá? Deus abençoe a minha mãe, Jimena, oi Jimena. Deus abençoe aí, um abraço aí para a família, para todos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos agradecer, essa palavra, esse recado que o Senhor nos enviou nessa noite. E na manhã de hoje eu também preguei sobre isso. Isso são coisas que o Senhor está ensinando, porque o Senhor quer fazer uma enorme obra na vida de cada pessoa. Porque o Senhor tem visto sonhos, projetos e outras coisas mais parados. Mas o Senhor é um realizador de sonhos. O Senhor é um galardoador dos que o buscam. O Senhor quer abençoar essa pessoa. O Senhor quer mudar toda a história. Mas é como eu preguei hoje de manhã. O inimigo, ele usa mínimas coisas. Coisas grandes ele não consegue mais jogar no vício, na prostituição e outras coisas. Aí ele vai tentar as coisinhas pequenas. As distraições, as correrias do dia a dia, aquelas mesmices às vezes do dia a dia, para fazer a gente cometer pequenas falhas, que são pequenas, mas está atrapalhando a obra que o Senhor tem na nossa vida. Mas o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que o Senhor ensina, o Senhor mostra, o Senhor é luz. Quem me segue não andará em trevas. Aí você vai entrar, a gente entende, meu Deus. É comigo, eu estava fazendo isso, mas eu tenho que parar, vou pedir força a Deus e vou obedecer. E a obediência vai trazer a bênção, vai trazer um milagre para a vida dessa pessoa. E eu paraliso toda a ação de Satanás, exigindo que saia do casamento, saia da saúde, saia da prosperidade, solta os filhos, sai da vida espiritual, sentimental, vai embora agora. Pega tudo que é teu, sai agora e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Peço que o Senhor receba aqui os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar e que o Senhor abençoe cada um deles em nome de Jesus. E graças a Deus. Gente, preste atenção aqui rapidinho, antes da gente ir embora. Os seus parentes, seus familiares, é oração, beijos, brinca, ri, mas fica querendo ensinar, repreender. Em nome de Jesus, que você vai vencer. Glória a Deus. Deus abençoe aí até terça-feira, em nome de Jesus. Natália, um minutinho que eu vou falar com você, tá? Deus abençoe aí até terça-feira, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a vida de cada um.